Aleluia! Eu saúdo a todos com a Shalom do Senhor. O Senhor, Ele é bondoso e maravilhoso em todo o tempo. O Senhor, Ele tem uma compaixão que a gente não vai compreender jamais. Jamais. Por mais compaixão que tenhamos, mesmo assim nós não vamos conseguir atingir semelhante compaixão que é do nosso Senhor. Ele vem onde nós estivermos, seja no fundo do poço, seja todo sujo de lama, não importa o cheiro ruim que tenhamos, mas ele vem até nós e nos retira daquele lugar. Salmo 40 fala sobre isso. Salmo 40 nos instrui especificamente sobre este amor e esta compaixão de Jesus, que ele vem até onde nós estamos, um charco de lodo, e nos coloca sobre uma rocha, que é ele mesmo. Aleluia! Obrigada, Senhor. Obrigado por renovar em cada um de nós a alegria da salvação. A alegria da salvação. E num dia tão maravilhoso que é a celebração da ceia. Aleluia. Então, meus queridos irmãos, eu sempre faço perguntas. As perguntas que eu faço são para reflexão, para que nós tenhamos reflexões com sabedoria diante do Senhor. Que nós temos sempre que nos examinar, nos colocar diante do Senhor para exame. É claro que nós estamos aqui também para ajudar os irmãos, obviamente, mas primeiro convém nos examinar e entrar num lugar chamado arrependimento. A Bíblia inteira, queridos, aponta para quê? Arrependam-se, arrependam-se, volte atrás, saia desse caminho torto, vá para um caminho de excelência, que é o próprio Cristo. Amém? Então, qual, queridos, a ação que depende de mim, de nós, para estarmos no centro da vontade de Deus? Existe ação. E eu pergunto neste momento, qual é esta ação que depende de nós para estarmos no centro da vontade do Eterno? Aleluia! Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Obrigada por tudo, pelas instruções. Será que nós, queridos irmãos, entendemos realmente o que significa graça? Será? Será que aquilo que nós temos manifestado por conta do que recebemos é o correto? O que nós temos manifestado? Para quem nós estamos olhando diante de tantas situações? Ruins ou boas? Para onde e para quem estamos olhando? Eu saúdo com a Shalom do Senhor os meus irmãos que acabaram de entrar, amém? Nós, queridos, precisamos fazer reflexões durante o curso das nossas vidas como filhos de Deus, para não cairmos em ciladas e agirmos como apenas naturais. É claro, meus irmãos, que nós temos alma, onde estão os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa personalidade, os nossos desejos, enfim, o nosso ser, né, de inteligência e aprendizado. Mas também somos seres espirituais. Nós somos seres espirituais. E não podemos ver as coisas apenas de uma forma natural. Temos que entender que somos seres espirituais. E nós já ouvimos várias vezes, queridos, que nem tudo é espiritual, ou que nós não podemos espiritualizar tudo. Eu quero dizer para vocês que eu concordo em parte com isso. Eu concordo em parte. Já vou explicar. É claro que nós temos que ter o quê, queridos? Entendimento sobre tudo aquilo que é colocado diante de nós. Nós temos que usar um filtro, certo?
Já vou explicar. Queridos, são através de falácias, de meias-verdades, que os sofismas, as cauterizações e a religiosidade vão sendo estabelecidas. Então, por isso que eu concordo entre termos com aquelas afirmações. O que eu digo é que nós temos que ter equilíbrio. Equilíbrio. É preciso que entendamos que o mundo espiritual existe e ele é muito além daquilo que nós imaginamos. Depois dessas perguntas e dessa introdução, eu quero me apresentar a vocês. Meu nome é Fabiana Padilha. Eu sou filha de um pai amoroso que nunca desiste de mim. E ele nunca desiste de vocês. Eu sou casada com um homem segundo o coração de Deus, Rony Padilha, que está aqui junto conosco. Nós temos 3 filhos. E nós fazemos parte do Tropa de Elite de Jesus. E eu saúdo a cada um de vocês com a Shalom do Eterno e oro para que esta mensagem os encontre em paz, em sabedoria, em entendimento, com profundo conhecimento daquilo que o Senhor está liberando continuamente para nós. Amém. Queridos, eu peço que vocês abram as Escrituras comigo no livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, capítulo 12. Vamos lá? Eclesiastes, capítulo 12. Glória a Deus. Versículos 13 e 14. Aleluia, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Tua palavra, papai, nos ensina, nos acorda, Senhor, desperta e nos coloca no prumo novamente. Aleluia. E este texto diz o seguinte: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Amém? Então, meus queridos, Salomão, filho de Davi, que ele teve com Batseba, nós sabemos dessa história, ele foi rei em Jerusalém. E ele escreveu este livro de Eclesiastes. E ele escreveu este livro em paz, em grande prosperidade. Davi, o seu pai, foi um homem de guerra, foi um homem temente a Deus. E ele restaurou os pilares do relacionamento com Deus. Através do quê, queridos? Através do arrependimento. Davi era rápido em se arrepender. Davi pecou muito, mas ele era rápido em se arrepender. Ele não foi igual a Adão, igual a mim, que digo assim, mas eu fiz isso por causa daquilo lá que aconteceu, porque eu estava com pressa, eu fiz porque eu não entendi direito. Ou seja, acha sempre uma justificativa. Não, Davi assumia aquilo que ele fazia e prontamente ele se arrependia. Isso aí é um grande pilar de relacionamento com o eterno. Amém? Então, queridos, Salomão, embora tivesse paz no seu reinado, porque não teve guerra, e embora também tivesse prosperidade, ele desejava sempre mais e mais e mais. Mesmo que tudo aquilo que o seu coração já desejava, ele já tivera obtido, ele queria muito mais. Mas ele era o quê? Insaciável. E o livro de Eclesiastes descreve que todas as coisas levam ao quê? A vaidade, correr atrás do vento, ou seja, não tem sentido, sem propósito. E, meus irmãos, viver sem propósito eterno, o propósito tem que ser eterno. Viver sem um propósito eterno é como correr atrás do vento. Entendam isso nos seus corações.
Com Salomão, nós aprendemos que uma vida de correr atrás da satisfação da sua própria alma leva a uma rua sem saída, um beco sem saída. Em determinado momento da vida de Salomão, ele chega a essa conclusão que nada de fato traz um sentido profundo. Olha que grande profundidade nós temos a oportunidade de entender, através daquilo que Salomão viveu, sobre a satisfação única dos nossos desejos. Fazer apenas a nossa vontade, queridos, aumenta consideravelmente o sentimento de quê? De insatisfação. É isso mesmo que você ouviu. Toda vez que nós só fazemos a nossa vontade, nós aumentamos a insatisfação do nosso coração. E isso vai nos colocando num ambiente de busca frenética por satisfação, porque o desejo humano vai querer cada vez mais sensações de satisfação, de alegria e de felicidade. Amém? Isso é muito importante. Estas sensações são chamadas de hormônios da felicidade, que são neurotransmissores que geram alegria, que geram bem-estar, e são produzidos pelo nosso corpo e liberados em situações específicas. Deus já sabia disso. Deus sabia de todas essas coisas, foi Ele mesmo que fez. Queridos, a serotonina ajuda a equilibrar o humor, ajuda no sono, ajuda na construção da memória, ajuda no momento que a gente aprende as coisas, né? A guardar o que aprendemos, entre outras coisas. A dopamina, queridos, é um ciclo de recompensa. Olha só que interessante. Estimulando o nosso cérebro a completar tarefas, a concluir etapas e tarefas, e causa uma sensação de prazer. De prazer. Não é que vocês terminam de lavar uma louça. O meu marido também lava a louça, tá, gente? Termina de lavar a louça, assim, enxuga aquela louça e guarda, e você olha com satisfação. Ó, descobriram que é a dopamina. Quando vocês querem ler um livro e vocês conseguem terminar de ler aquele livro, dá satisfação, não dá? É a dopamina ali, gente. Olha que interessante. É, ser crente também é aprender sobre essas coisas. Glória a Deus. A liberação também pode ser estimulada por substâncias químicas. A gente sabe disso. A gente entende sobre isso também. E isso tudo atua no controle de movimentos, no aprendizado, isso também atua na memória e na cognição. Tudo isso. E a endorfina que nós também temos é um potente analgésico. Temos também a ocitocina, que reduz a ansiedade, tem sentimentos de calma e segurança, e é conhecido como hormônio do amor. Então, eu quero, neste momento, profetizar sobre cada integrante desta sala e todos aqueles que irão assistir no YouTube um batismo de amor. Amor, recebendo amor e amando, porque isso trará a redução da ansiedade, trará sentimentos de calma, sentimento de segurança para a glória do Senhor. Amém. E eu pergunto para vocês, meus irmãos, existe mal em sentir tudo isso? Não, é claro que não, não existe mal. Todas essas coisas foram criadas pelo Senhor. Foram criadas por ele. Entretanto, é necessário termos o quê? Equilíbrio. Eu já falei de equilíbrio no início da ministração. E no caso de Salomão, não deu muito certo, porque ele não usou o domínio próprio, ele não teve equilíbrio. Então, aconteceu aquela insatisfação de Salomão, e ele tendo essa conclusão. Queridos, todos que buscam a satisfação de suas vontades de forma única, há um desequilíbrio, gerando o quê? Um desejo incontrolável na busca do seu próprio bem-estar.
A não satisfação dessa vontade traz o quê? Ansiedade, traz depressão, pode trazer sentimento de solidão, peso na consciência, culpa, enfim, pode até tirar o sono da pessoa. Meus irmãos, a alma é muito poderosa e pode não estar submetida ao senhorio do Senhor Jesus, mesmo aparentando estar. Sabiam disso? Nós podemos amar o Senhor Jesus, amar o Pai, amar o Espírito Santo, mas a nossa alma ainda não estar submetida ao senhorio deles. Isso pode acontecer. Veja Salomão. Ele teve uma educação dentro dos princípios religiosos, construiu o templo, sacrificava ao Senhor, mas mesmo assim, ele fez da sua vontade um Deus. A sua alma estava comandando a sua vida. Não era o Senhor, era a sua própria alma. Comumente culpamos o inimigo pelos males que sofremos, não é verdade? Aqueles discursos que a gente sempre escuta, o diabo se levantou. Ah, o inimigo está furioso. Enfim, tem vezes, queridos, que o inimigo nem se mexeu. Está quietinho lá. Então, o que é que está acontecendo? É o desejo em excesso da realização da nossa alma menina, criança, imatura, em busca da dopamina liberada, no fazer apenas aquilo que se sente prazer, bem-estar, alegria. E isso age na vida de uma pessoa como um ladrão que aguarda uma oportunidade para fazer um estrago, destruindo cada pedaço do nosso cérebro. E eu não estou fazendo brincadeira, estou falando muito sério sobre isso. Isso trouxe um estrago na vida de Salomão, queridos? Evidentemente que sim. Ele acabou levantando altares e postes ídolos para inimigos. Ah, Fabiana, mas ele fez isso para suas esposas, ele fez isso para suas concubinas. Sim, ele de fato fez isso. Mas o que que ele acabou sendo? Participante ativo nessa idolatria. Porque ele acabou caindo na cilada da idolatria, queridos. Por que será? Ou por que que ele caiu nessa cilada de muito pensar em si mesmo e nas suas próprias vontades? Retirando os seus olhos do alvo, retirando os seus olhos do alvo, que é o Senhor. Quando isso acontece, nós acabamos o quê, queridas? Errando o alvo. Toda vez que eu me preocupo único exclusivamente com o meu bem-estar, eu tiro os olhos do alvo, que é Jesus, e olho para mim, para a minha vontade. E quando nós erramos o alvo, queridos, é pecado. É pecado. Fabiana, eu não posso me divertir? Deve se divertir. Deve. Jesus era alegre. Jesus gostava de estar com as pessoas. Mas a gente precisa estar olhando para o alvo, que é Jesus, e ele vai nos direcionar em todas as situações. Errar o alvo é pecado. O pecado não é só aquilo que a gente entende como pecado, que é roubar, que é matar, que é adulterar e etc. Pecado é errar o alvo, é tirar os olhos de Jesus. Se nas escrituras dizem ser sábia, e eu não estou sendo sábia, eu estou o quê? Pecando. Se nas escrituras dizem seja prudente, e eu não estou sendo prudente, eu estou pecando. Amém? É muito sério isso. Se não nos arrependermos, queridos, e confessarmos os pecados, eles não serão perdoados. E eles seguirão interferindo no nosso caminho.
Então, às vezes, nós estamos agindo de uma forma que a gente nem imagina que seja pecado e a gente não confessa aquilo para o Senhor. Então, aquilo segue interferindo no nosso caminho. Isso é muito sério. Eu vou dar um exemplo sobre pecado também. Jogue sobre o Senhor a sua ansiedade. Nós não estamos jogando. Isso é pecado. Queridos, mas eu tenho que fazer mais de uma vez, faça. Quantas vezes forem necessárias. Mas escute e aplique as escrituras. Elas estão ali para alguma coisa importante na nossa vida. Nós temos que sair dessa mentalidade grega, filosófica, e ter entendimento que aquilo ali é uma instrução. Então, nós temos que obedecer. Amém? Outro exemplo. Estou com medo. As escrituras dizem, eu não te dei espírito de covardia, mas de coragem. Então, eu estou o quê? Pecando. Então, eu confesso o meu pecado e peço para ele aumentar a minha coragem. Amém? Salomão pecou contra o Senhor quando buscou a satisfação única de seus desejos. E ele não reconheceu isso. Ele não confessou, ele não se arrependeu, ele não pediu perdão. Ele acabou trilhando um caminho estranho à vontade de Deus. A narrativa do livro de Eclesiastes, meus irmãos, mostra um homem viciado na satisfação de sua vontade, depressivo, angustiado, ansioso, estressado, que não conseguia ver a bondade e o cuidado de Deus para com a sua vida. Tampouco não conseguia ver o poder de Deus. A satisfação única e exclusiva da nossa vontade nos deixa cegos e a gente não consegue ver o favor de Deus sobre a nossa vida. Salomão sentencia o torto. No livro de Eclesiastes diz, aquele que nasceu torto, aquele que está torto não dá para endireitar. Ele deu uma sentença. Então, quando nós estamos cegos diante daquilo que a gente quer fazer apenas para nos dar prazer, nós começamos a sentenciar as coisas, como se fôssemos Deus. Olha aí o perigo. Por isso que está escrito que a nossa justiça é trapo de imundícia. E ele declarou também, Salomão, que a sabedoria é tolice e falta de juízo. E na muita sabedoria existe enfado. Ou seja, ele rechaçou o que o Senhor entrega para os seus filhos, que é a sabedoria, através do quê? Do temor. Então, é muito delicado estas questões, queridos. É muito delicado. Nós precisamos constantemente nos examinar. É importante isso. Importa entender que as Escrituras dizem que, operando Deus, quem impedirá? Os planos de Deus jamais poderão ser frustrados, entre outras coisas, queridos, que nós sabemos. Diz que também tudo é possível àquele que crê. Você crê que Deus pode curar? Glória a Deus. Então, Pai, eu quero neste momento colocar diante de Ti os meus irmãos que estão enfrentando alguma enfermidade agora. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente além do que pedimos e que pensamos. O Senhor faz crescer membros, o Senhor faz crescer ossos, o Senhor faz o câncer sair. O Senhor cura diabetes, o Senhor cura enfisema, o Senhor faz, eu creio e declaro sobre os meus irmãos. Aleluia. Queridos, por certo que Salomão não levou em consideração essas verdades, que agindo Deus, quem poderia impedir? Ou tudo é possível aquele que crê. A sabedoria, queridos, se obtém quando se tem o quê? Temor do Senhor. Ela é alcançada quando se aplica o que se aprende do Senhor.
Do contrário, é apenas conhecimento. A gente já tem falado sobre isso. O muito conhecer traz abstração na mente do homem e gera também insatisfação, porque ele vai querer conhecer mais, aprender mais. Eu só quero aprender, 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 aprender. Isso também é uma característica de crente, de filho de Deus almático. Isso é importante também. O muito aprender e conhecer precisa ser aplicado. Do contrário, nós estamos só enchendo uma sacolinha de conhecimento e trazendo abstração para a nossa mente, tornando ainda mais filosófica. As Escrituras dizem, queridos, em Atos capítulo 20, versículo 35. Atos capítulo 20, versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. É dar do que receber. Aquele filho de Deus que só quer a sua própria satisfação, ele inverte. Ele vai querer só receber. Eu estou aqui hoje para receber. Não, eu estou aqui hoje nessa reunião para receber algo da parte de Deus. Não é bom? É claro que é, gente. Mas o que você tem dado? Vasculha sua mente neste momento, o que você tem oferecido? Você tem dito assim: Ei, estou aqui, Senhor. Mande eu vou. Ou você só tem colocado atrás, um pé atrás, outro atrás. Não, estou aqui aprendendo, estou aqui recebendo cura. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Amém? A pessoa, queridos, que não se submete a sua alma ao Senhor, anda segundo aquilo que crê, aquilo que acha que é bom. E isso deixa essa pessoa distraída, deixando a sua mente à mercê de dardos do maligno. Acaba caindo no quê? Nas ciladas de Satanás e acaba levantando altares para ídolos. Amém? E quais são esses ídolos, queridos? A nossa vontade é um ídolo, o trabalho, os filhos, o cônjuge, qualquer coisa que entra no lugar de Deus é um ídolo. Entre outras coisas, né, que podem se tornar ídolos na nossa vida. Inclusive pessoas, viu, gente? Inclusive pessoas. Eu vou contar brevemente um testemunho aqui. O Espírito Santo, há 4 anos, o Espírito Santo mostrou que eu estava idolatrando uma pessoa. E eu não quis aceitar aquilo ali de imediato, gente. O Espírito Santo teve que me falar várias vezes sobre aquilo ali. Olha que teimosa. E a partir daquele momento eu tomo muito cuidado sobre tudo, muito cuidado sobre tudo. Eu sei que todos são servos do Deus Altíssimo e são instrumentos do Deus vivo, mas os nossos olhos têm que estar para o Senhor. E somos gratos, sim, àquele instrumento de Deus. É claro que sim, isso também é honra. Mas ele não pode ocupar o lugar de Deus na minha vida. E glória a Deus, ele teve misericórdia da minha vida e cá estamos nós, né? Então, como nós conseguimos verificar se estamos distraídos? Como nós conseguimos ver se estamos levantando altares? Quando verificamos a nossa prioridade. Qual tem sido a tua prioridade? Qual tem sido a tua prioridade? O que você tem sacrificado? Pelo que você tem sacrificado? Existe uma pseudo-verdade que diz: as coisas de Deus não podem trazer peso. Quando nós ouvimos conversas espirituais, queridos, com ouvidos naturais, a verdade passa a ser uma mentira. E as coisas de Deus são um peso. Quando ainda não tivemos a total revelação da graça. Quando
nós temos essa revelação da graça, as coisas de Deus não trazem peso nenhum. E nós corremos para as coisas de Deus. É aquilo que nos satisfaz. Nos traz uma satisfação nunca antes experimentada. Quando encontramos prazer em outras coisas e não em Deus, está escrito em Salmo 37, versículos 4 e 5. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Queridos, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Então, é importante nos examinarmos para ver se nós estamos sentindo prazer só nas outras coisas e não nas coisas do Senhor. E isso aconteceu com Salomão, queridos. Ele não entendia sobre o deleite no Senhor. E ele acabou que se deleitando no muito saber, se deleitando nas esposas, se deleitando nas concubinas, se deleitando no poder. E isso abriu a sua mente para o quê? Servir a si mesmo. Servir aos inimigos e deixar de servir o Senhor na íntegra. Está escrito em Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Não adorarás outra coisa a não ser Deus, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. A concessão ilimitada aos nossos desejos abre precedente para estruturas mentais de inimigos. Eu vou repetir. A concessão ilimitada aos nossos desejos abre precedente para estruturas mentais de inimigos e nos colocam num ambiente de prestação de culto a eles, a esses inimigos, que é o egoísmo, que é o engano, que é o ciúmes, que é a lascívia, entre outros. E o que faz? O que faz esse processo? O que faz viver esse processo, ter esse processo? Voltar atrás, o que faz? O que vocês acham? É o arrependimento, queridos. É o arrependimento. Só que a alma é tão violenta. É como se fosse um trem a 300 quilômetros por hora e tivesse que frear de forma abrupta. Este é o poder da alma. Você não quer frear, mas você tem que frear. E isso é o arrependimento. O arrependimento é o breque, é o freio, é fazer você parar de forma abrupta. Isso é muito forte. Uma pessoa que está constantemente recebendo dopamina por conta da satisfação dos seus próprios prazeres, ter que parar esse processo, imagina isso. Mas é preciso, é preciso. A Bíblia, queridos, eu já falei no início da ministração e torno a falar, toda fala sobre arrependimento. Toda ela. A Bíblia é cristocêntrica, sempre aponta para Cristo, e ela sempre fala sobre arrependimento. Reconhecer o pecado, queridos, é importante. Jeremias diz isso. Tão somente reconheçam a sua iniquidade, reconheçam o seu pecado. Reconheça, eu sou essa, Pai. Eu sou teimosa, obstinada, mas eu quero retroceder, eu quero voltar atrás. Eu peço perdão, Pai, por isso. E o Senhor Jesus disse, arrependam-se, arrependam-se. Arrependimento quer dizer entender a rua que eu estou andando. É entender que rua errada, que beco estranho eu estou, para voltar para o caminho que é Cristo. É me humilhar,
perante o Senhor é me humilhar, porque eu pequei contra ti, Senhor. Eu pequei contra ti. É voltar para o caminho correto. Reconhecer o pecado é dizer que eu estou neste beco sem saída. Não sei como sair daqui. Eu peço perdão, me ajuda a retornar. O correto, irmãos, é submeter-se ao Senhor. Quando nos submetemos e priorizamos qualquer outra coisa, nós pecamos. Fabiana, eu não posso fazer mais nada? Claro que pode, mas importa em sermos íntegros, inteiros, não negociando as coisas do Senhor. Em tudo que fizermos, deve ser para agradar ao Senhor. Como nossos cônjuges, nossos pais, mães, filhos, irmãos, empresa, funcionário, trabalho, quando vamos ao shopping, quando estamos na escola, universidades, enfim, nós temos que ser um no Pai e em Cristo, em todos os lugares que estamos e tudo aquilo que estivermos fazendo. Não existe secular, perdão, tá? Não existe secular. Nós somos um só. Quando isso entrou para o discurso de crente, no secular eu faço tal coisa. Não, irmão, não podemos fazer separação. O profeta, ele é profeta até do supermercado. O apóstolo continua sendo apóstolo na padaria. O pastor continua sendo pastor no cinema. Ninguém deixa de ser o que é em determinados lugares ou fazendo qualquer atividade. Eu continuo sendo filha de Deus atendendo call center, vendendo plano de saúde. Não existe separação. Isso é pecado. Perdão dizer isso, mas é verdade. É importante sermos um com Deus, um com o Senhor Jesus, um com eles. E sermos um com eles quando as nossas vontades, os nossos interesses sejam agradá-los. Aí sim estaremos sendo um com eles. Se Salomão, tivesse se arrependido, tivesse se submetido a Deus, tudo isso teria sido evitado. Por essa razão e importância de voltarmos aos fundamentos. Nós estamos trazendo várias e várias mensagens sobre fundamentos, explicando sobre o pecado, instruindo as crianças, jovens, adolescentes sobre o que é pecado, ensinando eles a se arrepender, a pedir perdão, porque nós estávamos distraídos, achando que é um errinho qualquer. Não, gente, não é erro, é pecado. E pecado precisa confessar. E pecado tem que ter perdão. Se pecado não é confessado, ele não é perdoado. E é importante entender que precisamos nos arrepender. Pisou num buraco que não era para pisar, volta atrás, gente, volta. Importa em agradar a Deus, importa entender que quem morreu por nós foi Jesus. Não nos arrependemos das coisas que gostamos ou julgamos que são inofensivas, não é verdade? A gente não se arrepende daquilo que a gente pensa que está tudo certo. Não nos arrependemos das coisas que fazemos para Deus sem Deus. Isso é grave, gente. É grave. Não nos arrependemos quando a gente faz as coisas para Deus do nosso jeito, na hora que queremos. Como saber, então, se eu estou fazendo, não está agradando ao Senhor? Não tem outra forma, gente, é tendo intimidade com o Espírito Santo. E ele responderá. Ele pessoalmente nos responderá, ou através das Escrituras, ou através dos nossos líderes, ou até diretamente, né? Nós não precisamos ter sentimentos ou estarmos prontos para nos arrepender. Eu não estou sentindo que eu estou pronta. Não precisa disso, queridos.
Faça. Reconheça, faça. Identifique o pecado, faça. Se arrependa, volte atrás. O maior princípio da libertação e vida em retidão é submeter-se a Deus, resistir ao inimigo e ele fugirá de nós. Isso está em Tiago, capítulo 4 e o versículo 7. Mas como saber se estamos ou não nos submetendo a Deus? Devemos analisar a vida de Jesus. Nós devemos analisar as nossas vidas, se nós estamos obedecendo de fato às Escrituras. Se nós estamos entendendo o princípio da obediência e o princípio da honra. A bênção continua sendo bênção, queridos, atenção, a bênção continua sendo bênção, ela não se torna maldição. Então, não existe sentir desprezo pelas pessoas. Não pode, isso não pode acontecer. Nós não desejamos o mal das pessoas. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra o inimigo. Não nos escondemos dos nossos líderes, dos nossos discipuladores. Nós prestamos contas daquilo que o Senhor nos entregou. Isso aqui é ser transparente. A margem dessas reflexões, queridos, é pecado. O Salmo 116 é aplicado ao que ministramos. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, nosso Deus, é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado, e ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte a minha alma das lágrimas, os meus olhos da queda, os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos a ti, Senhor, na presença de todo o seu povo. Estou encerrando. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Meditem nesse salmo, queridos irmãos, para a glória de Deus. E com essa palavra de alinhamento, eu quero trazer para vocês o nosso memorial da celebração da ceia, amém? Então, eu vou pedir para algum de vocês ler João capítulo 6, a partir do 53. Quem se habilita? Amém? Eu posso ler João, capítulo 6? Então, Yeshua lhes disse: Sim, eu lhes digo, a menos que comam a carne do Filho do Homem e bebam seu sangue, vocês não têm vida em si mesmos. Quem come minha carne e bebe meu sangue possui vida eterna. Isto é, eu o ressuscitarei no último dia. Porque minha carne é verdadeira comida e meu sangue verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, vive em mim e eu vivo nele. Da mesma forma que o Pai vivo me enviou,
e eu vivo pelo Pai. Quem se alimenta de mim viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, e ele não é semelhante ao pão que seus pais comeram. Eles estão mortos. Mas quem comer deste pão viverá para sempre. Amém. Obrigada. Glória a Deus. Olha a importância. Quem não participa da ceia, meus irmãos, não faz parte com Jesus. É importante, é mister, participar da ceia. A ceia aponta para o mundo espiritual que eu me declaro pertencente e participante ativo de Jesus Cristo em toda a sua obra. Amém? Existe o texto de Coríntios que diz: examine-se a si mesmo. Queridos, se nós não estamos fazendo algo que temos que fazer, é pecado, se arrependa. Se nós estamos fazendo algo que não é para fazermos, se arrependa, é pecado. Mas confesse e sei, aponte para o mundo espiritual que você entende o que isso significa, até que ele venha. Amém? Pegue seu pão, queridos. Pai Santo, eu quero te agradecer, papai. Quero te louvar e bendizer o teu nome, porque, Pai, o teu nome é poderoso e eu não entendo a magnitude do que isso tudo representa. Mas eu tenho certeza que um dia o Senhor vai nos mostrar, vai nos dizer. Eu quero, papai, me responsabilizar diante dos meus irmãos sobre este pedaço do corpo e entender que apenas eu tenho os dons e os talentos e a capacitação para realizar isso. Porque o Senhor nos comissionou, o Senhor nos chama e nos comissiona para fazermos algo relevante. E não é na nossa inteligência, na nossa sabedoria, na nossa força, é na sua. Mas o Senhor nos chama para sermos ativos participantes de algo inefável. Aleluia. Eu consagro este pão que nos faça bem, em nome de Jesus. Amém. Podemos comer todos. Aleluia. Aleluia. Poderoso, santo. Peguem o seu suco, queridos. Este suco representa a nova e eterna aliança que foi realizada através do sangue do eterno, amado e vivo Jesus, que derramou por mim e por vocês, que derramou para que estivéssemos hoje sendo participantes desta família celestial. Que honra é ser chamado de filho do Deus Altíssimo. Que honra é ser chamado irmão do Senhor Jesus. Que honra termos sido escolhidos diante de tantos para estarmos aqui hoje escolhendo a melhor parte e trazendo essa celebração, esse entendimento. Lava-nos, Senhor, com teu sangue. Nos purifica com teu sangue. Lava os nossos filhos, os nossos cônjuges com teu sangue. Lava, Senhor, os nossos pais com teu sangue. Limpa, Senhor, com teu sangue, todos aqueles que temos colocado diante de ti para te conhecerem, para se renderem a ti. Aqueles, Pai, que para nós é impossível, mas para o Senhor não é impossível. Pai, nós colocamos também as nações diante de ti, Senhor. São obra das tuas mãos também. As pessoas que o Senhor plantou são tuas também, pela fé eu declaro. Seus corações sejam trocados de pedra para carne, para que venham viver isso que nós temos vivido. E eu consagro esse suco para que nos faça bem, cure as nossas enfermidades, cure o Covid, tire a Larissa desse Covid em nome de Jesus, cure a minha mãe de enfisema, cure a Miriam, cure a Manu também, cura a mim, cura meu marido, cura a Daia, cura todos aqueles que beberem deste suco, de toda enfermidade que tenha enfrentando, para a glória do nome do Eterno. Em nome de Jesus. Amém. Podemos beber. Glória a Deus. Glória a Deus. Glorifica. Vai glorificando.
Glória, Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Obrigada. Obrigada. Glória, Senhor. Glória, Senhor.